Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Edir Lemos de Matemática e hoje nós vamos resolver algumas questões de física, tá? Então vamos lá, primeira questãozinha. Sabe-se que a distância entre a Terra e a Lua é aproximadamente de 3,4 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. Isso aqui está escrito em notação científica, né? Usando a média aritmética, a ordem de grandeza dessa distância é... Pessoal, ordem de grandeza ela é representada com potência de 10, ok? Então, olha só, vamos dar uma relembrada aqui, ó. Tá. Eu tenho aqui n é igual a x vezes 10 elevado a 5. Então, pessoal, qualquer número, ela pode ser escrita na forma de na representação de notação científica, beleza? Então, nós temos aqui, ó, x vezes 10 elevado a um número qualquer aí, tá, pessoal? Então, o x aqui é um número inteiro, tá? Esse x ele é maior ou igual a 1, tá? E menor que 10, esse x aqui. E o y, pessoal, é um número inteiro, tá? Pode ser zero, pode ser negativo, pode ser positivo. Menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4, 5, inclusive até o zero, tá bom? Então, qualquer número, ela pode ser escrita na forma de notação científica, ok? Bom, a gente vai usar o critério seguinte. Se esse x aqui, se esse x, ele for maior que 5,5, nós vamos aproximar esse x aqui, a gente vai fazer uma aproximação de 10, beleza? Então, ele vai se aproximar de 10. Se ele for menor que 5,5, pode ser até menor ou igual, tá? Porque se for 5,5, a gente permanece também. E o x vai se aproximar de 1, ok? Então, olha só, se isso ocorrer, se o x aproximar de 10, tá? Esse y aqui, que é o expoente, nós vamos acrescentar uma unidade. Que é verdade, né, pessoal? Se o x aqui aproximar de 10, vai ficar assim, ó, 10, que é elevado a 1, vezes 10 elevado a y. Beleza? E aí, ó, potência de mesma base, multiplicação de mesma base, né? A gente faz o quê? Somos expoente. Então vai ficar assim, ó, multiplicação de mesma base, conserva a base, somos expoente. Então vai ficar y mais 1. Beleza, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Para não me confundir depois. Deixar assim. Então, olha só. Se esse cara aqui se aproximar de 10, então se esse cara aqui, ó, aproximar de 10, se o x aproximar de 10, ele vai ficar assim, ó, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a y. Multiplicação de mesma base, o que a gente faz? Produto de mesma base, a gente somos expoente, y mais 1. Beleza? Agora, se ele for aproximar para 1, está se aproximando aqui para 1, o que vai acontecer? Vai ficar 1 vezes 10 elevado a y. Então, vai ficar 10 elevado a y, é o próprio, né? Porque multiplicação por 1 é ele mesmo, né? O 1 é neutro aqui na multiplicação. Então, vai ficar 10 elevado a y. Tá ok? Então, é isso que ele está falando tudo aqui. Tá? Então, vamos analisar, então, a questão aqui, que é 3. Vamos colocar aqui a notação científica. 3,84 vezes 10 elevado a 5. O que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar esse número aqui, ó. Se ele se aproxima de 10 ou está aproximando para 1? Para 1, né, pessoal? Ele é menor que 5,5. Então, a gente vai aproximar para 1. Se aproximar para 1, então o resultado, a ordem de grandeza, na base 10, é 10 elevado a 5. Não muda nada, beleza? Então, se esse cara aqui fosse maior que 5,5, aí nós deveríamos acrescentar mais um aqui. Aí seria 10 elevado a 6. Mas não é o caso aqui. 3,84 é menor que 5,5. Então, a ordem de grandeza
10 elevado a 5. É a terceira opção. Beleza? Vou apagar aqui para a gente fazer a outra. Opa! O que aconteceu? Vamos apagar tudo isso aqui. Pronto. Bom, a outra questão, vamos lá. A respeito das grandezas físicas, identifiquem qual é a escalar. Pessoal, a gente sabe que escalar, vou até colocar aqui para a gente escalar. A gente só precisa do módulo, tá? Um valor absoluto, módulo. Só precisa do módulo. Ok? Então, o único aqui que identifica como escalar é a temperatura. Porque deslocamento, ele precisa de módulo, que é o valor absoluto, é o módulo. Precisa do sentido, tá? E direção. Velocidade é a mesma coisa, ele é vetorial. Deslocamento é grandeza física vetorial. Velocidade também é sentido, direção e módulo. E força também, sentido, direção e módulo. Então a força ela pode estar com sentido horizontal ou vertical. E direção para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. Né? Então, as grandezas físicas escalares só precisa do módulo. Então, só a temperatura aqui, tá, pessoal? Então, a alternativa é a primeira alternativa. Beleza? Vamos seguindo aí, para ser mais rápido. As características vetoriais são, pô, já falei lá em cima lá, né, cara? Para ser vetorial, a gente precisa o quê? Para ser vetorial, a gente precisa de três coisas. Do módulo, precisa do sentido horizontal ou vertical, né? Sentido, e também precisa da direção, tá, pessoal? A gente precisa da direção. Precisa de direção para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Então esse é o vetorial. Então já está na cara aqui, né, pessoal? Olha só. Módulo massa não. Massa não. Força também não. Sentido, direção, beleza, mas tem um módulo aqui não. Sentido, módulo. Não. Sentido, módulo, direção, sim. Sentido no módulo e massa, não. Então tá aqui, ó. Sentido, módulo e direção. Ô, louco! Beleza? Então é a terceira opção. Marquem aí a terceira opção. Beleza, pessoal? Vetorial precisa de módulo, sentido, direção. Módulo, sentido, direção. Beleza? Tá valendo errado aqui. Vamos lá para a próxima. A resultante da soma dos vetores de B e G abaixo. Pessoal, como é que soma vetores? Vamos lá. Se a gente tem o mesmo sentido e direções opostas, a gente faz a diferença. Se a gente tem o mesmo sentido e mesma direção, a gente faz a adição. Beleza? Se elas forem vertical, assim, ó, um vertical e outra horizontal, 90 graus, tá? A gente vai ter que fazer a Pitágoras, né? Usar teorema de Pitágoras, tá? Então essa aqui é o resultante. E se tiver de outro jeito, a gente faz por paralelogramo, enfim, vocês já estudaram isso aí. Mas não é o caso aqui, tá, pessoal? Vou apagar aqui. Vamos lá? Vamos analisar aqui, então, o B. O B, pessoal, olha aqui, ó. Eu tenho... Opa! O B, eu tenho direção para a esquerda, horizontal. Quantas unidades? Duas, né, pessoal? Porque cada pedacinho desse é uma. Então, aqui tem 2 unidades. E nosso aqui é o B. Vamos para G. G... Nossa, mãe, coisa horrível. G. O G tem 4 unidades. Também horizontal, ó, mesmo sentido horizontal, só que direções opostas. Um está para a esquerda e o outro está para a direita. Beleza, pessoal? Então, olha só, aqui é mais 4 e aqui identificamos como menos 2. Tá, beleza? Para a esquerda, menos, para a direita é mais, tá? Nesse sentido. Então, vamos lá. Fazendo a diferença desses caras aqui, então a resultante, pessoal, vai dar 2 unidades.
né, pessoal? Qual a direção? Para a direita, beleza? Horizontal para a direita. Então, alternativa, terceira opção. Tranquilão? Bom, a última questão. Imagine, deixa eu separar aqui. Imagine um ônibus escolar parado num ponto de ônibus. Então, vamos lá. E um aluno sentado em uma de suas poltronas. Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica. Ele se afasta do ponto de ônibus. Dada esta situação, podemos afirmar que a conclusão errada é. Então, pessoal, faz de conta que aqui é um ônibus, né, pessoal? Faz de conta, hein, galera? Ônibus. Tem um carinha aqui, um alunozinho aqui, ó, sentado aqui no ônibus, na poltrona. E temos aqui o ponto de ônibus aqui, ó. Aqui, o ponto de ônibus aqui. E aí o ônibus, né, ele entra em movimento, né, passa a se movimentar para lá, beleza? Então é isso que ocorre aqui. Então imagine um ônibus escolar parado, ele está parado, e um aluno sentado, beleza, está aqui, sentado, parado. Quando o ônibus entra em movimento, então, quando ele entra em movimento, sua posição no espaço se modifica. Claro, estava parado, né, no espaço, se modificou. Ele está aqui, está em movimento. Ele saiu desse lugar aqui. Ele se afasta do ponto de ônibus. Pô, beleza. Dada a situação, podemos concluir que primeira alternativa, A. O aluno que está sentado na poltrona acompanha o ônibus, portanto, também se afasta do ponto de ônibus. É correto. Alternativa A está corretíssimo. Beleza, ele está aqui paradinho aqui, né, em relação ao ônibus. Ele está parado em relação ao ônibus, não está em movimento o garotinho. Quando o ônibus ele passa a se movimentar, o garoto também se movimenta e se afasta do ponto de ônibus. Beleza. Podemos dizer que o corpo está em movimento em relação ao referencial, quando a sua posição muda em relação a esse referencial. Corretíssimo. Aqui, ó, o ônibus está em movimento, né, porque se afasta do ônibus. O referencial é o ponto de ônibus, então ele está em movimento em relação ao ponto de ônibus. Show de bola. Que é o referencial aqui, beleza? Então, o corpo só vai estar em movimento em relação a um referencial, tá? Neste exemplo, o referencial adotado é o ônibus. Não, o referencial adotado não é o ônibus, é o ponto de ônibus. Então, já encontrei a alternativa errada aqui, cara, muito errada. Neste exemplo, o referencial adotado é o ônibus. Não, não é o ônibus. Tá? É o ponto de ônibus que é o referencial. Mas vamos ler a última alternativa. Para dizer se um corpo está parado ou em movimento, precisamos relacioná-lo a um ponto ou a um conjunto de pontos de referência. O ônibus, qualquer corpo se diz em movimento ou parado, tá? Só podemos dizer isso se o corpo está parado ou em movimento se nós sabemos qual é o referencial. Beleza? Em qual referência, tá bom? Tá se dando essa situação, tá? Se ele está parado ou em movimento. Temos que saber qual é o referencial. Então, a última questão está correta. Beleza? Então, a terceira opção está errada. Beleza? Pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido aí a correção de física, tá? E parem um vídeo e analisam cada questão. Um abraço a todos, fique com Deus.